Olá, pessoal que está assistindo o Future Print Conexão com vocês, pessoal, mulheres. No programa de hoje, a gente fala com a fundadora e editora da Grandes Formatos, a Luciana Andrade. Luciana, super obrigado de conversar com a gente, de dispor um tempinho da sua agenda para bater um papo aqui com o pessoal da Future Print. Imagina, Thiago, é um prazer, muito obrigada, é uma honra estar nesse vídeo hoje com vocês para falar desse tema, né? Que eu acho tão importante nesse mês, porque a gente precisa ressaltar aí as conquistas que as mulheres tiveram, os avanços, principalmente na nossa indústria, né? Que é um Sim. mercado muito primordialmente masculino. Então, parabéns pela pauta, gratidão pelo convite e vamos conversar, pessoal. Obrigada por estar aí assistindo conosco. Vamos Luciana, eu lá. queria começar te perguntando o seguinte: a gente está, além do cenário das mulheres, né, nos grandes formatos, a gente tem aí esse 2020 e comecinho de 2021 que estão, né, curiosos, né, ainda muito tateando no escuro. Eu queria ver contigo que oportunidades vocês perceberam que estão se desenhando, que estão surgindo, que podem ser aproveitadas no mercado de grandes formatos como um todo. Ah, sim. Nossa, Thiago, foi um desafio muito grande para os empreendedores ano passado. Assim que começou a pandemia, a gente observou bastante, observou de perto, né? A gente Uhum. conversando com os empresários o tempo todo e tal, e ajudando e dando dicas e tudo mais, a gente observou o seguinte: num primeiro momento, houve assim o pânico. Aí do pânico se estabeleceu que, opa, temos tempo de refletir. Sobre o Uhum. que vamos refletir? Então, muitas coisas, eu acredito que a pandemia foi fundamental para o sucesso de algumas empresas, porque muitas estavam, os empresários, apagando incêndio, e Uhum. num crescimento, porque o ano de 2020 começou com um crescimento no modo Sim, geral, está sim. muito acelerado, mas muitas acabaram, no momento da pandemia, vendo que eles estavam escalando um problema. Não, peraí, estamos escalando um problemão. A gente não tem lucro, a gente vai morrer desse jeito, né? E com a pandemia foi possível, a duras penas, muito triste a realidade de muitos, mas foi possível ajustar essas coisas em muitas empresas, né? Fazer um downsizing, repensar estratégias, repensar as empresas, repensar os nichos que são atendidos, enfim. E eu acho que tudo isso foi muito válido. A gente conseguiu observar do final do ano para agora, muitas empresas com iniciativas totalmente diferentes do que faziam antes e que são mais sustentáveis. São iniciativas de mercado que têm uma sustentabilidade da empresa que permite a ela uma lucratividade melhor e um crescimento saudável. Sim. Então, isso eu vejo como muito positivo. Você começou a sua resposta falando dessa escalada do problema que a gente via das empresas, e algo que a gente viu ao longo das entrevistas era esse reajuste de realidade, a, entre aspas, falta de planejamento, fecha aspas. Melhorou muito isso hoje? É uma mudança que a gente pode destacar no mercado? Melhorou muito. Tiago, claro, generalizando de uma forma geral, melhorou muito. Porém, quando começa agora a aparecer os lucros, a coisa indo num caminho melhor, existe um buraco que ficou dessa época. Um buraco Uhum, financeiro nas empresas. Normal, até porque para fazer as demissões e tudo mais, o volume financeiro de investimento para isso é grande, né? E uhum. antes disso, a gente percebia que os empresários acabavam levando isso para frente. Vamos levar o problema. Ah, não, não vamos explicar ninguém. Vamos levando, vamos tocando. E daí, agora, vai ser preciso um trabalho de um tempo para poder fechar essas arestas, que as empresas, claro, vão sofrer por mais um tempo ainda, né? Mas com uma perspectiva de crescimento bem mais saudável. Tá. Nesse cenário de perspectiva, de mudança e de ser uma empresa mais saudável, eu queria tentar falar um pouco do papel das mulheres. A gente estava conversando antes aqui nos bastidores, da presença massiva masculina no mercado de comunicação. Eu não, né, se a gente começar a abrir para os mercados, todos são teoricamente assim, ou majoritariamente sim. Eu queria explorar um pouco contigo dos grandes formatos, de quando a Luciana começou
para hoje, né? As evoluções que você percebeu e o que está para vir. Numa perspectiva aí do avanço feminino, né? Em 98, quando eu comecei, era um mercado primordialmente masculino. Eu acho que ele ainda tem algumas características, mas enfim, naquela época era totalmente masculino mesmo. Eu confesso que eu tive, no começo, quando eu saí das empresas de comunicação visual e montei a Grandes Formatos, eu tive alguns problemas nesse sentido. Foi bem desafiador ser mulher, Thiago. Tá. Primeiro, porque o mercado era um mercado masculino. Além de você provar que, assim, existia um estigma, até confesso isso, de que tinha alguém por trás de mim, sabe? Um sócio, alguém que me manipulava para que eu fizesse as coisas. E isso foi muito, foi um cenário assim que ficou assim, uns 5 anos a gente vivendo sobre isso, tendo que provar para o mercado o tempo todo de que não, e que venham conosco, tá tudo certo, não existe ninguém por trás manipulando nada, né? Então, realmente, no começo foi bem desafiador em função disso. Depois foi excelente, porque depois começaram a ser analisadas as competências do trabalho feminino. Veja, eu não sou uma pessoa feminista, de jeito nenhum. Eu acredito nas habilidades femininas, sim, e acredito nas habilidades masculinas que são delas, e algumas são essencialmente nossas. E eu acho que quando se compõe isso, o conjunto disso é muito bom. Né? Não existe melhor ou pior, o conjunto é bom. Mas, com o tempo, a Grandes Formatos começou a ter mais acesso às empresas do Brasil, e eu comecei a conhecer empresárias da comunicação visual que geriam os seus negócios de forma espetacular. E, puxa vida, isso dá uma motivação tão grande, porque a mulher, ela tem, eu vejo assim como a gente tem uma coisa assim de intuição, de um cenário assim emocional mesmo, que é uma característica feminina, né? De ponderar, de pensar emocionalmente e trazer isso para dentro da empresa e trazer isso para dentro dos negócios. E vendo mulheres, várias até agora, assim, que eu admiro, e são minhas amigas e amo de paixão, que se dispõem a enfrentar uma produção como gestora, mas acompanhar uma equipe de produção, fazer um nó no cabelo, tirar o seu sapato de salto e ajudar a instalar, muitas. E eu tiro o meu chapéu, me incluo dentro delas, sabe? Eu acho que esse poder do feminino, do ir além, de não temos limites, nós vamos fazer sim, nós precisamos dos homens sim, mas isso não interfere na nossa entrega do que precisamos fazer. E com o tempo começaram a aparecer, eu acho lindo, as envelopadoras. E as envelopadoras, elas têm perfeccionismo de entrega no que elas estão fazendo, brilhante. As operadoras de impressão, que até então era só masculino, não, existem operadoras de máquinas no Brasil e são excelentes no que fazem. E até durante a pandemia, Thiago, a eficácia de reinvenção das empresas geridas por mulheres é fantástico. Tem um caso que é da Formas de Joinville, uma amiga, e a Formas é uma grande empresa, ícone no sul do Brasil. E com a pandemia eles tiveram, claro, que fazer alguns ajustes na empresa. Sim. E a Roberta, que está à frente da empresa junto com o marido dela, teve uma ideia brilhante. Ela montou, separado da Formas, a primeira boutique de impressão digital em grandes formatos do Brasil para decoração. Então, ela montou uma loja, conceito de decoração, no conceito boutique, utilizando das coisas da comunicação visual para vender decoração para o cliente final. E hoje ela está usando a Formas inicial como fornecedora desse projeto novo dela. Então, essa habilidade feminina de fazer acontecer coisas diferentes, de tirar o chapéu, reinvenção, muito orgulhosa, né? Muito orgulhosa. A gente consegue desenhar um caminho de para onde o mercado está indo hoje, esse mercado de grandes formatos? A gente falou de decoração, muito aconteceu hoje porque a gente está mais tempo em casa, né? Não único exclusivamente por isso, mas também. A gente consegue desenhar
outros cenários, outras perspectivas? Sem dúvida. Eu acho que o crescimento das empresas, estudando as empresas que têm sucesso, o comportamento das empresas que têm sucesso no Brasil, no exterior, enfim, vendo algumas vertentes assim que são promissoras, eu acho que a primeira delas é ter a estratégia certa, sabe? Ter uma estratégia certa em que menos é mais, em que fazer tudo e ter um leque de opções muito grande, isso já não é mais diferencial. Isso é talvez um problema, né, em gerir tudo isso. Em ser especialista numa determinada área, em ter um propósito, porque as empresas são formadas por pessoas e as pessoas têm que ter um propósito no que fazem. As que têm, elas conseguem muito mais e elas conseguem avançar muito mais. Então, unir o seu propósito pessoal com a estratégia de entrega do que a tua empresa de impressão digital está fazendo e conseguir maestria nisso que você está entregando para o teu cliente é fantástico. Os mercados que eu vejo em alta com a pandemia são a decoração, claro, que você falou, principalmente a nível residencial, em função da gente ficar mais em casa. Isso já era uma tendência há 10 anos atrás, chamam homebody economy, né? Que as pessoas ficam mais tempo em suas casas, por isso a vinda de condomínios clube e tudo mais para suprir essa necessidade. E a pandemia acelerou muito isso. Então, no homebody economy, a gente vê uma necessidade de transformar a sua casa como um templo. E a decoração que vem da comunicação visual, ela ajuda muito nisso. Por quê? Porque muitas vezes é possível mudar todo o layout do ambiente sem obra, né? Muito mais barato, de forma personalizada. Sim. Agora, então, a decoração, sim, é um movimento muito promissor para os próximos anos. Eu vejo também ponto de venda. Existe as empresas que focam em atender o PDV, existe uma demanda reprimida do varejo. E essa demanda reprimida do varejo, ela gera uma necessidade de materiais para ponto de venda, para que quando isso vá vindo gradativamente, é necessário ter uma boa estratégia de ponto de venda para poder retomar as atividades do varejo. Então, as empresas que vendem ponto de venda, realmente elas têm muito promissor. Outros mercados que eu acho promissores assim é o soft signage ainda no Brasil. A gente fala muito soft signage porque no exterior a utilização é muito grande, né? Mas no Brasil ainda pouco, ainda existe pouco. E eu acho, Thiago, que é pouco estudo, porque as empresas começam a fazer soft signage quando elas abandonam, no momento que ela vê que a produção é diferente, o acabamento é diferente, que a instalação é diferente, ela vai para trás e diz: ah, não. Isso aí precisa de costureira, precisa de não sei o quê, não, vamos abandonar isso aí, vamos continuar vendendo lona. E é uma mentalidade de quem está apagando incêndio. Então, se parar e repensar, não, peraí, vamos estudar estrategicamente. Então, às vezes, eu acho que algumas iniciativas bem lucrativas, elas estão estancadas em função da falta de dedicação em estudar a estratégia certa. A gente consegue dar um exemplo dessa migração que você comentou, da análise da estratégia certa, de, poxa, agora eu preciso de uma costureira, né? Aonde exatamente eu estou precisando de uma costureira? Assim, uma empresa, ela estudou no exterior e tudo, e ela quer começar a vender soft signage, certo? Só que a produção tradicional dela é composta por operador, um profissional de acabamento, que vai fazer a solda banner nos banners e colocar o acabamento desse material para poder ser entregue. Quando ele começa a imprimir em tecido, ele vai precisar de uma estrutura de acabamento para o tecido, com máquinas de costura, com materiais diferenciados para poder fazer todo o acabamento desse material. E isso, inevitavelmente, gera uma necessidade de mudança. Primeiro, no vendedor que vende isso, na cultura da empresa em continuar vendendo mesmo. No vendedor que vende isso, ele tem que ter maestria para convencer o seu cliente de que isso é bom. Isso é difícil porque o cliente dele está acostumado a comprar lona. E muitas vezes esse vendedor, aí a gente abre uma série de problemas, Thiago. Porque, veja, o dono da empresa de comunicação visual, ele chega no comercial na segunda-feira e diz assim:
Pessoal, meta de cada um, 150 mil de venda por mês. Esse vendedor, por sua vez, ele recebe um pedido de orçamento de 80 banners, de 80 por envio. Ele vai perder tempo explicando por que o tecido, ir atrás de como vai ser feito o pagamento, ou ele vai fechar em logo. Vai fechar negócio. Ele vai fechar negócio. Então, por isso que eu acho que as mudanças estratégicas, elas precisam partir da gestão, uma gestão com compromisso de mudança. Senão, a partir de agora, nós vamos mudar. E comunicar isso ao comercial e não criar estratégias que sabotam o comercial. Sim. Não adianta criar estratégia e dizer, meu amigo, você tem uma semana para vender 150 mil. Não vai acontecer. E assim acontece com o projeto de decoração também. As empresas querem vender decoração, não, decoração é o sonho, é tudo de bom. Aí ele pôs a meta no comercial. Chega um cliente para fazer uma parede. Só que tem que ir lá medir a parede, tem que ver arquivo que o cliente não tem. E é um trabalho de R$500 e que ele vai perder dias. Então, isso faz com que a decoração, muitas vezes, não tenha crescimento dentro das empresas de comunicação visual. Esse é o maior desafio, então? É estratégia. Dá para ser vencido? Com certeza. Estratégias. Dá para resolver, mas é um problema, é um desafio geral da empresa. Não dá para um departamento só sentar e falar, vou assumir esse desafio. Não. É necessário uma compreensão. Primeiro, dos gestores absorverem essa necessidade e trabalharem nesse sentido. Depois da comunicação eficiente para a empresa inteira sobre isso, né? Porque isso vai desde a gestão até o profissional de instalação, de acabamento, da faxina, tem que saber do que está sendo mudado estrategicamente, né? Que é um desafio. Longo prazo, médio prazo? Médio prazo. Então estamos bem. Dá para fazer, Thiago? Dá. Luciano, eu queria te agradecer pelo seu tempo, pela sua conversa aqui, pelo panorama de grandes formatos que você deu para a gente. Super obrigado. Imagina, foi um prazer. Obrigada novamente por vocês. Estou à disposição sempre, porque é isso que eu amo.